Olá, eu sou Juliana, eu participo de um grupo de vivência de Umbanda e vou relatar a vocês as minhas anotações do nosso primeiro encontro de 2026. Eram peretratamos, espíritos que vivem onde vícios estão instaurados. Eles não tornam encarnados ou desencarnados viciados. Nós encarnados, como acometidos por inúmeros vícios, comida, doce, álcool, drogas, sexo, jogos, tudo aquilo que exala e aguça os nossos sentidos com seus cheiros, aromas, sensações dopaminérgicas. Sim, os nossos vícios têm cheiros e somos facilmente identificados como viciados, o que pode nos trazer companhias, parceiros dessa escravidão. Somos nós que atraímos os pereguns para nossas vivências desreguladas. Sua existência. Pereguns, seu capa não fala nada por falar. A mensagem poderia não estar clara, mas a temática foi dada. Digamos que ele mesmo não tinha as ferramentas, as palavras e a base de meu entendimento naquele momento para que tudo se revelasse frente à sua percepção. Seu capa não mente, não distorce, não evita magoar para proteger, até porque a maior proteção é nos manter na verdade. O assunto se perdeu. Fiquei sem entender o porquê de ter ouvido aquilo. Agora, amarrando isso tudo, venho a dizer porque estas pessoas nessa casa se sobrepõem à própria religião e se diferem de tudo que eu conheci. Esse grupo coeso, unido, firme, conseguiu derrubar meu último muro e, quiçá, a razão da minha não adequação e insatisfação, mesmo após as pequenas e constantes vitórias. Depois de tantas portas, tantas casas, religiões, foi em meio às entidades Exus e Pombagira que, através de muita conversa em um dia de início de ano, sem prometer nada, sem tema definido, a conversa esgueirou-se por um caminho sem volta. Cada palavra de nesta noite específica, cujo medo e incertezas ficavam cada vez mais distantes, encostada na grade da pequena varanda, soube que havia chegado longe demais, ou perto demais, do meu propósito consolador. Paralisada, ouvi a voz do seu capa e o senti como se estivesse ao meu lado, de frente para mim. Ele me dava uma ordem. Você não vai me decepcionar. Ou como ele falava, você não vai me ferrar. Se eu confio em você, eu acredito em você. Você não vai me decepcionar. Imediatamente fui arrancada do meu transe, cuja intenção era a finalização. Só pensava nas gírias, onde muitas vezes o seu capa me falou: "Ah, conversa. Tem amor dentro de você, sim." Sempre que eu ficava me colocando para baixo, falando que não sentia amor, que eu não era doce, que eu não era afetuosa, que isso não era para mim, ele sempre vinha com essa conversa. Eu sei o que você tem por dentro. Você confia em mim? E eu tô te falando, eu sei o que você tem aí dentro. E eu confio em você. Por que você não gostaria de mim? Por que você não gostaria de você? E foram esses diálogos tomando conta da minha cabeça que me tiraram definitivamente da posição em que eu me encontrava. É como se eu houvesse decidido acreditar, segurar na sua mão, ouvir alguém. A conversa não me era estranha. Já tinha ouvido palavras de encorajamento, muitas vezes de diversas figuras, encarnadas e entidades. Mas vindo do seu capa era diferente. Nossa relação com ele era diferente. Talvez pelo enredo da vivência, a frequência, a continuidade. Sua manifestação é clara e concisa. Reclama, corrige e orienta, muitas vezes de forma pouco polida. Esculachos que nos sacodem. Mas sabemos que tem razão. É uma bronca severa de quem mostra um caminho e se irrita muito quando nos afastamos dele e sofremos. Suas palavras atravessaram camadas de frieza, decepções e desconfiança. Acharam lá no fundo sentimentos guardados, que hoje dependem de mim para colocá-los em prática. O seu capa me mostrou
e ainda mostra os caminhos para a minha autodescoberta e a entidade que sou, e que cada dia se aflora arrancando cascas que foram agregadas por mim mesmo. Tudo aconteceu no tempo certo. Foi necessário o local, as entidades e o meu amadurecimento para permitir a permeabilidade do meu corpo e mente, nessa construção de caminhos até a minha essência. Obrigada. Eu tenho amor em mim, mesmo quando pareço não ter. Eu sinto amor em mim, mesmo quando não o deixo aparecer. Estou repleta de amor, a ponto de submergir em sua intensidade, fazendo com que seu conteúdo transborde feito água quando mergulho em mim. Respiro esse amor silencioso, sei que está aqui, me emociono com ele, o derramo sozinha e me banho com sua singeleza pueril. Eu tenho amor em mim, mesmo que minhas palavras o neguem. Tenho amor em mim, até quando meu comportamento o prende e o renega. A prisão é tão grande e intransponível que você nunca saberá de sua existência, se não ousar acreditar, sem vê-lo, sem tocá-lo. É com sua mansidão que meu amor mais se fortalece dentro da sua prisão. Ele expande e toma todos os cantos do meu ser, à procura de uma brecha, na esperança, mais uma vez, de te envolver. Ele sofre e se encolhe quando minhas palavras te ferem, quando minhas oscilações comportamentais criam um vácuo ao meu redor. Ele quase se apaga. Quando sente o seu medo, a sua mágoa, não é de sua vontade lhe causar dor, mas sua prisão pulsa viva, na sua inflexibilidade de não deixar o amor escapar. Ele está lá dentro, gritando seu nome. Amor. Eu sou amor. Ele nunca se cansa ou desiste. Ei, eu sou amor. No sonho de um dia ser escutado, tocado, apresentado e reconhecido. Esse sonho nunca esteve tão perto, porque agora há pessoas do lado de fora que acreditam em sua existência. E ele, lá dentro, o amor, já sentiu o que é esperado. Seu desejo agora é encontrá-los, derramar-se sobre eles, iluminá-los e abençoá-los, porque o amor é assim. Ele vibra a vontade de devolver aquilo que recebeu. Do meu amor para vocês, dou meu amor para vocês. Lê, Si, Bia, Magrão. Exu do ouro, Pombagira menina, Exu da morte e Exu maioral. Obrigada. 12 horas depois, o meu irmão apresentou uma febre muito alta. Tão alta que essa criança estava convulsionando e desmaiou. Meu pai trabalhava à noite, um vizinho nos socorreu, levou a mim, minha mãe, meu irmão, todos ao hospital do convênio do meu pai. Deste dia, passaram 15. E o meu irmão, ele foi entubado, ele entrou em coma. Os médicos não sabiam determinar o que era o problema. Eles não sabiam que era o motivo da infecção e dessa febre. E chegaram no 14º dia e falaram para minha mãe: se a senhora tem alguma religião, acredita em alguma coisa, se a senhora tem um pastor, um padre, recorra a ele, peça oração, ore a senhora pelo seu filho, peça na sua igreja, porque nós não temos mais nada o que fazer. A ciência não tem mais nada o que fazer com seu filho. E amanhã nós vamos desligar os aparelhos que o mantêm vivo. O que se dizia, seu filho foi desenganado pelos médicos, sem chance de cura, sem saber o que ele tinha, sem saber o que poderia ser feito. Em desespero, minha mãe foi comigo para a Igreja Universal. Eu lembro, na Celso Garcia,
Eu lembro dela subir no palco e dar o testemunho, né, a súplica dela em cima deste palco, igreja lotada. E ela lá em cima chorou, contou, foi acolhida pelo bispo Edir Macedo, que orou sobre a roupa, né? Porque minha mãe levou as roupas do meu irmão, ele orou sobre essa roupa, ungiu esta roupa, pediu para que toda a igreja se unisse. Então teve todo aquele fervor, aquele clamor evangélico, mãos impostas à frente para orar por aquela criança, por aquelas roupas que estavam ali sobre o palco. Então minha mãe se ajoelhou, chorando, e eu lembro pequena, olhando aquilo, assistindo aquilo, e vendo aquele monte de gente, assistindo todo o sofrimento da minha mãe. E dali nós saímos, fomos ao banheiro, no banheiro também, muitas portas, um ambiente muito grande, com muitas portas brancas, paredes brancas, e muitas pessoas rodeando a minha mãe, eu sempre pequenininha, baixinha, olhando do canto, e as mulheres rodeavam ela, aquelas senhoras, e falavam: fica calma, fica tranquila, acalma seu coração, tenha fé, busque a Deus, né? Todo aquele clamor evangélico. E ela ajoelhou, ela baixou, ela caiu no chão do banheiro, aquelas mulheres em volta dela, e eu ali assistindo, acompanhando toda a dor da minha mãe. Não me recordo. E eu me lembro de estar retornando do colégio. Eu entrei na cozinha, eu abri a porta da cozinha da minha casa e encontrei o meu pai sentado à mesa e a minha mãe em pé ao lado da pia, assustadíssimos. Eu olhei e falei: nossa, o que foi? E o meu pai, assustado, olhou para mim e falou assim: me empurraram. Eu disse: quem? Quem te empurrou? O que aconteceu? E ele: agora, um segundo antes de você abrir a porta, parece que chegou alguma coisa na sua frente. Enquanto ele falava isso, eu fiz o percurso que ele estava descrevendo. Era uma cozinha pequena com uma mesa redonda no meio, e ele estava sentado, virado de frente para a porta. Atrás dele havia a geladeira. Então é um corredor estreito e um caminho único. Entra-se pela porta e faz a volta atrás da cadeira onde ele estava. E conforme ele falava, eu fui fazendo o caminho. E tanto que eu fiz a volta e parei, fui interrompida pela cadeira dele que estava no caminho, e coloquei a mão, como quem espera que ele saia, que ele se afaste. E ele falando: parece que passou alguma coisa, parece que você veio assim, passou, alguma coisa passou por trás, fez a volta na mesa, chegou aqui e me empurrou para passar, como se não pedisse, com força, me atirou, com cadeira e tudo sobre a mesa. Agora sim, eu fui empurrado. E ele assustado, e ele ficava repetindo isso, repetindo, e a minha mãe assustada, olhando, ouvindo, nada falou. E eu fiz o mesmo, ele contando e eu fazendo o mesmo percurso até chegar onde ele estava, e coloquei a mão sobre a cadeira dele, esperando que ele saísse para que eu passasse. Era o mesmo percurso, não tinha outro caminho. Aquele era o caminho de entrada. Então, tudo continuava igual, e tudo o que aconteceu antes, na primeira parte que eu contei, continuava acontecendo, e agora nós tínhamos outros eventos já. Mesmo assim, não retornamos à igreja evangélica e não entramos na igreja católica. Ao invés disso, minha mãe começou a ir em locais diversos. Eu falava assim que era a mulher do turbante, o homem do turbante, porque os meus pais procuravam pessoas que jogavam cartas, que colocavam búzios, colocavam cartas, ou pais de santo, pessoas que eles queriam que falasse da vida, do futuro deles. Então eu falava assim: vocês procuram pessoas que veem o futuro na bola de cristal. Por isso que eu dava risada e falava assim: você gosta de vir uma pessoa de turbante. Em referência à bola de cristal, né? Ver o futuro na bola de cristal. Cheia evangélica. Então eu ia em oraculistas, eu continuava indo em quem jogava cartas, em quem jogava búzios, às vezes atendimentos individuais com pais de santo. E
também nos terreiros como consulente, né? Eu não fazia parte de nenhuma corrente, mas eu ia como consulente. Então eu ia um dia, passava um mês, 5, 6 meses, eu ia em outra casa, aí depois de 6 meses eu voltava na primeira casa, então eu não tinha um foco, não tinha uma rotina espiritual. Eu ia pulando de lá para cá e sem me encontrar. E nessas idas e vindas eu acabei encontrando uma psicóloga clínica, comecei a me consultar com ela e curiosamente eu passei pelas sessões, tinha individuais, tinha em grupo. Ela mostrou-se como uma terapeuta espiritualista. Então ela começou a me mostrar um outro lado dela, conversando muito comigo nas sessões. Ela atendia no Paris nessa época e ela começou a me entregar mandalas. Era uma folha de sulfite, tamanho A4, com uma mandala, e ela entregava uma vela de 7 dias e falava assim: quando você chegar em casa, acenda esta vela sobre esse desenho, essa mandala, e você vai ajoelhar e vai rezar. Eram orações, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo. Então ela falava: você vai rezar a semana inteira. Você vai vir rezando a semana inteira, depois você vai voltar aqui. Então, ela foi a primeira pessoa a me estimular a ter uma rotina. Foi ali que eu comecei a rezar de verdade, a querer me entender, querer saber o que eu sentia, por que eu estava assim, por que eu me sentia daquele jeito, tudo que estava acontecendo comigo. E foi ela quem me fez parar, assim, ela chamou a minha atenção e criou essa rotina de oração, de pedir por mim, de cuidar de mim. Uma certa vez ela entregou uma mandala que era uma espiral de Yansan. Ela me entregou essa espiral e uma vela para acompanhar, e a oração não era mais o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Ela me entregou uma oração do perdão. E ela falava assim: toda vez que você se sentir mal, você vai orar esta oração. Você vai rezar esta oração. Primeiro eu iniciei os 7 dias que tinha que fazer, mas ela pediu para que eu guardasse essa oração comigo e que eu sempre retornasse a ela, com mandala ou sem mandala, com vela ou sem vela. E ela falava: peça perdão a você, peça perdão aos outros, perdoe, mesmo que você não saiba para quem você está pedindo perdão, perdoe. E mesmo que você não saiba por que você deve se perdoar, cuide-se, olhe-se com carinho. Eu acabei falando da casa kardecista onde eu frequentava, que era uma casa apométrica. A diferença dessa casa para o primeiro local onde eu tive contato com o kardecismo, que era a Casa André Luiz, era esse trabalho deles com apometria. Nas Casas André Luiz, ele é voltado para instrução, orientação, o curso mesmo de doutrina, né, os livros da religião, da doutrina espírita. Mas na casa apométrica, eu via mais efetivamente o trabalho espiritual, como ele ocorria. Eu pude ver de dentro como que é essa ação, como os consulentes chegavam, traziam seus problemas físicos e espirituais, passavam pelo primeiro atendimento, que às vezes era comigo, e aguardavam horas. Vinham pessoas de todos os lugares de São Paulo. A casa ficava naquela época em Interlagos, próximo ao shopping Interlagos. E essas pessoas vinham de todas as regiões, de longe, chegavam cedo para pegar senha. A casa abria ao meio-dia, com fila na porta, muita gente. Tinha um limite de senhas, de atendimentos ao dia, que eu não me lembro quanto era. Mas dentro eu sei que haviam 3 macas, então eram 3 pessoas atendidas ao mesmo tempo. Eles entravam, passavam por uma reunião, como lá na Casa André Luiz,
uma pequena palestra introdutória de algum membro, algum colaborador da casa, que passava uma orientação do dia. E depois eles aguardavam sentadinhos ali num pátio e ficavam horas esperando para serem atendidos, porque cada pessoa que entrava, ela ficava uns 30, 40 minutos, dependendo da pessoa, dependendo do caso. Eu acredito que atendia 8, 9 pessoas em cada maca, depende do tempo que cada pessoa ficava. Então, eles eram chamados, passavam nesse atendimento, essa prévia contando o problema. Então, essa pessoa que recebia anotava primeiro qual era o problema físico, depois anotava o problema psicológico ou emocional. Essa ficha ia lá para dentro e ficava na ordem de chegada. Nisso, a pessoa era chamada, entrava, tinha uma maca onde havia uma pessoa que ia dirigir aquele momento, né? Colocava a pessoa deitada, ficava conversando com ela, e haviam 2 círculos, 2 rodas, né, de cadeiras com 2 grupos separados dentro dessa sala que faziam atendimento espiritual, e eu pude estar lá dentro, eu pude acompanhar. Então ali dentro você tinha médiums com diferentes capacidades, vamos dizer assim, habilidades desenvolvidas. Então havia o clarividente, o que ouvia, o que sentia, e os que emanavam as vibrações, né? Os que mantinham aceso ali, fortalecido aquele ambiente, protegido e fortalecido, emanando a sua energia, participando junto, que eram os passistas que estavam ali. Cheguei, assisti atrás de uma corrente, de uma divisória, as cadeiras com as pessoas que estavam indo assistir a aula ficavam atrás, e desta corrente que separava para a frente era um salão enorme, onde estava repleto de alunos, vamos dizer assim. Eram os médiums que estavam em curso, em formação, em preparação, todos uniformizados, com uma calça branca, uma camiseta branca, com um tecido, um pano na cabeça, e todo mundo sentadinho, e começou essa aula, apareceu o dirigente, ele nos cumprimentou e iniciou a aula dele, e era, né, Umbanda, o desenvolvimento mediúnico na Umbanda. E eu assisti ali assim, achei muito curioso, porque até então eu tinha ido na Umbanda como uma assistida, né? Eu fui lá para ser atendida, mas agora eu vi de dentro, a mesma coisa que estava acontecendo com a apometria, eu estava dentro ouvindo. Então ele falou sobre a origem da Umbanda, ele falou sobre os orixás e explicou cada um deles, a força, alguns detalhes de alguns deles como exemplos. E isso foi numa quarta, fui na quarta seguinte, fui na terceira quarta. Quando chegou na terceira quarta-feira, que ele estava nesse enredo de fazer a apresentação da Umbanda pra gente, e esses médiuns que estavam lá, eles ouviam, e depois eles levantavam e iniciavam um processo de incorporação, começavam a tocar uns tambores, né, da casa, haviam os corimbeiros, tocavam os tambores, e essas pessoas, algumas incorporavam, outras não, umas em processo, e eu vendo esse mundo ali de dentro, muito próximo de mim. E quando chegou nessa terceira quarta-feira, o dirigente falou, esse foi o fim. Se vocês quiserem prosseguir, quiserem vir quarta-feira que vem, vocês vão comprar o uniforme, passar da corrente e sentar aqui no chão. Porque daí agora vocês vão ser alunos da casa.
Tem tempo? Não, não tem tempo. É um desenvolvimento. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei. Vocês vão chegar e vão fazer um desenvolvimento. É conhecer a vocês mesmos. É deixar aflorar dentro de vocês mesmos o que vocês têm. E eu achei aquilo, ao mesmo tempo, com regras, com limitações, com uma certa inflexibilidade, agora é isso, agora é aquilo, vamos fazer assim, assim. Tinha um ambiente controlado, mas que eu não tinha tempo para manifestar algo. Quer dizer, eu ia ter liberdade de me conhecer, de conhecer a religião e sem a imposição de rendimento, de atender alguém, me apresentar disso de uma forma ou de outra. Não, era um momento de estudo, de aprendizado, de formação mesmo. E isso me chamou a atenção. Claro que na quarta-feira eu estava lá, eu voltei. Eu comprei o uniforme, eu saía do meu trabalho às quartas-feiras, ia direto e fiz isso em 2017, 18, 19, 20. Quando foi em 2020, houve a pandemia. Então os centros, os terreiros todos foram fechados e lá também foi fechado. Em março de 2020. E eu ia nesta casa com muito prazer, com muito gosto. Eu ouvi muito, eu aprendi muito, eu fiz muitos cursos lá dentro. Eu participava de cursos extras que havia no sábado, no domingo, tinha vivências de sábado e domingo, eu também ia. Então, tudo que a casa apresentava eu ia. Havia homenagens em outros locais, eu participava. Cheguei a ir para a Praia Grande, onde houve homenagem a Iemanjá, eu estava lá, eu participei em dezembro. Então, eu me habituei a receber informações e a ter este espaço atual. E agora eu finalmente cheguei na casa que eu estou hoje em dia. Era dezembro de 2020, um ano de pandemia, 13 de dezembro. Então chegou assim na metade da gira e a moça que estava ali, ela se afastou e a entidade virou para mim, seu capa virou para mim e falou assim: senta aqui. Bateu a mão assim no banquinho que estava ao lado dele. Senta aqui. Aí eu levantei, andei até lá, sentei no banquinho e ele me perguntou assim, diretamente: o que você está procurando aqui? Aí eu relatei assim brevemente, porque eu estava acostumada a ser breve. Você vai nos terreiros, em 99,9% dos terreiros, você chega, passa sua demanda rapidinho e eles te entregam uma solução, algo a ser feito, o que você deve, uma orientação, e você sai e já vem outro. Então tem um tempo corrido ali, tem uma fila imensa para passar. Então, na hora que ele vira para mim e me pergunta o que eu queria, o que eu estava fazendo ali, eu fui no mesmo embalo. Falei rapidinho, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Aí ele usava um charuto e ele me ouviu, ficou parado com o charuto ouvindo. E aí iniciou uma conversa muito próxima, muito íntima, com muitos detalhes da minha vida e assim, muito verdadeira, como uma amiga próxima que sabe tudo da sua vida, todas as informações da sua vida, como você saiu, como você chegou, como você se encontra nessa posição agora. Ele falou como se fosse uma amiga que te conhece de longa data,
e fala tudo para você. Por que você está aí? Você sabe que você chegou aí porque você quis, você se colocou nessa posição, coisas desse tipo, sem nenhuma dó. Você sabe que você procurou isso, você sabe que você errou, você sabe onde você errou. Agora, para resumir, agora não adianta ficar chorando, agora não adianta querer ficar tentando voltar ao passado. Você não vai voltar ao passado e corrigir o que você fez. O que foi feito, foi feito. Você tem que ver da agora para frente o que você pode fazer para melhorar. Então, foi uma conversa extensa. Isso daqui é um resumo, assim, vou pegar um quadro. Mas a sensação era assim, eu fui atacada, seguidamente atacada, e eu não podia ter nenhuma reação negativa, porque era tudo verdade. Não tinha uma palavra ali que eu pudesse falar assim, não foi bem assim. Bati, fui recebida com muita gentileza pelos membros, pelos médiums que estavam ali, né? Colocaram uma cadeira, então não estavam esperando, não havia esse local ali para público. Colocaram uma cadeira para mim, falaram que eu era bem-vinda, que eu podia ficar, que bom que você voltou. E ouvi a chegada do seu capa, né? O Exu Capa Preta. E o seu capa, logo após a incorporação ali, ele deu uma risada bem longa e falou: voltou, você voltou. E deu uma risada e ficou rindo, mas assim, uma postura de contentamento. Eu não me senti em nenhum momento repelida. Foi muito bom esse retorno. Então a gira transcorreu, duas das meninas elas estavam em processo inicial de incorporação, ainda estavam desenvolvendo, né? Estavam desenvolvendo isso. E havia o Magrão e a Beatriz, que ainda não incorporavam, então eles ficavam cambonando. Eles estavam cambonando na posição de cambones do seu capa, ou se alguma das meninas precisasse de algo. Lá para o meio da gíria, o seu capa me chamou, assim como aquela primeira visita que eu tive em dezembro. Ele me chamou, puxou um banquinho ao lado dele e falou: senta aqui, vem pra cá. Aí eu fui lá, sentei com ele e ele perguntou porque eu tinha voltado. Quis voltar? Por que você voltou? E eu falei que eu queria ouvir mais. Eu queria saber mais. Ele falou muitas coisas da minha vida no primeiro dia, aguçou a minha vontade de ouvir mais. Mesmo que fossem coisas que me machucassem. Ele foi bem direto, bem seco no primeiro dia. Eram verdades, todas verdades, mas eu não me senti assustada ou intimidada. Eu queria ouvir mais. Eu queria saber qual era o desfecho de tudo aquilo, né? O que poderia ser feito. Então, ele começou a falar mais da minha vida, contou mais coisas, repetiu outras, desta forma de uma maneira mais branda. Ele estava mais tranquilo comigo. E, embora o assunto ainda fosse muito pesado para mim, ainda doía muito, era muito fresco, estava me machucando muito, mas ele foi mais tranquilo na escolha de palavras ou no tom de voz, né? O posicionamento dele foi mais calmo. Então, ele conversou comigo e falou que o passo tinha que ser dado por mim, a vontade tinha que ser minha, de querer alterar, mudar alguma coisa, e que se eu tivesse realmente interessada em retornar, que eu podia retornar. E
para ver se eu conseguia enxergar por conta própria uma saída, para que eu pudesse ser orientada, aprender, crescer. E foi isso nessa primeira conversa. Muitas coisas que eu estava muito perdida e ele foi pontuando, e cada hora que eu ouvia eu sentia mais interesse em voltar e estar ali. E eu não sabia, mas ali estava na minha frente pessoas aleatórias na minha vida, que eu não as conhecia, não tinha nenhum tipo de ligação comigo, não eram colegas de trabalho, não eram amigos de amigos que me foram apresentados. E eu não sabia, mas ali estava iniciando um ciclo na minha vida de restauração, de reconstrução, de encontro de caminho mesmo, e de ter encontrado uma família adquirida. Não é sanguíneo, não é um laço sanguíneo, mas uma família que eu não sabia, mas que iria servir de chão, de base para tudo o que acontecesse posteriormente na minha vida. Ali era o início de um ciclo de aprendizado, de convivência, de alegria, de liberdade, de tristeza, porque eu chorei muito, tive que ouvir muita coisa, tive que aprender muita coisa, ligar muitos pontos e vencer muitos obstáculos, e aquele problema inicial que eu apresentei naquela primeira gira, ele foi vencido ali de uma certa forma, foi vencido, foi ressignificado na minha vida. Então ali abriu-se a porta para uma nova vida para mim e permaneci na casa. Foi isso no meu início, minha primeira gira consciente do que eu queria fazer e onde eu queria estar, tá bom? Muito obrigada.